Pessoal, bom dia para os que chegaram agora. Vamos dar continuidade à nossa atividade. Eu pediria que todos entrem para não dar tumulto. Estão entrando? Falta muita gente? Então, vamos esperar bem pouquinho. Pessoal, quem sabe assinam depois na saída. Deu todo mundo? Deu? Pessoal, eu quero logo começar para a gente poder aproveitar o tempo aqui com os nossos convidados, que é uma grande satisfação, né, ter aqui conosco a Bárbara Conte e o José Carlos dos Anjos, que eu vou apresentar. Em seguida, vou dar a palavra primeiro para a Bárbara e depois para o José Carlos. E nossa mesa hoje, né, você sabe do programa, é Psicanálise e História, um olhar sobre a desigualdade no Brasil. Então eu queria apresentar, peço que desliguem os celulares. Eu queria primeiro apresentar a Bárbara Conte, doutora em Psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, membro pleno da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, coordenadora do projeto Clínicas do Testemunho, SIG, Comissão de Anistia e participante do mesmo projeto 2016-2018 na APOA. E o José Carlos Gomes dos Anjos, que pediu que eu apresentasse ele de uma forma bem simples. Professor de Sociologia da URGS, ativista do movimento negro. Então, com a palavra, os nossos convidados. Primeiro, agradecer o convite, dizer da enorme satisfação que é para mim estar aqui e poder trazer um pouco da experiência do trabalho que a gente vem fazendo na SIG, no projeto SIG Intervenções Psicanalíticas, e da parceria que a gente tem feito no sentido de poder trabalhar, pensar, estudar aquilo que diz respeito a essa interface da psicanálise com a política, né, com a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Eu dividi a minha fala em 4 itens, tá? O primeiro é esse, a psicanálise como intervenção clínico-política. Então, queria primeiro trazer algumas citações que dizem respeito a essa posição, né, do porquê que a gente possa pensar a psicanálise como uma intervenção clínico-política naquilo que diz respeito tanto à constituição do sujeito, né, a intervenção da psicanálise naquilo que diz respeito à constituição do sujeito, como também naquilo que a gente sabe que é a cultura e a produção de um sintoma no sujeito. Então, essa interface entre aquilo que é da ordem do intrapsíquico e aquilo que é da ordem do intersubjetivo, que leva em conta a produção de um sintoma a partir do social. O trabalho que tem por objetivo, né, poder falar sobre o que é da ordem da desigualdade, que é o tema da mesa, diz respeito a um trabalho fundamentalmente executado em grupo, né, mas também de forma individual. Então, eu não tenho a mesma habilidade da nossa convidada, então eu vou ler um pouco e falar um pouco. Partimos da premissa de que a psicanálise toma o sujeito no sentido amplo de cidadão. Todos aqueles que desejam o instrumento analista são aqueles que têm o direito e o acesso à palavra. A palavra, então, pode criar o artifício simbólico que dê outro destino para a ação. Nesse sentido, a psicanálise é um método de interpretação da cultura e, como tal, cria dispositivos para estabelecer a transferência nos grupos que passamos a fazer escuta. Espaços de fala na polis
que torna a intervenção psicanalítica um ato clínico-político. Nessa perspectiva, pensamos que os grupos supõem dispositivos de escuta que estabelecem a transferência e que dão forma à existência, para além dos sujeitos de direitos, mas também para os que possuem uma condição extraterritorial que caracteriza a exclusão. Então, só para situar que essa ideia é uma ideia que a gente também trabalhou a partir dos preceitos do Laplanche, onde ele fala sobre a questão de que a psicanálise está inserida em 4 pontos, que seria a clínica, a psicanálise extramuros, né, fora do consultório, a teoria e a história. E que para isso existe a especificidade da experiência que produz um enquadre fundante, que é a regra fundamental e o objeto da psicanálise. E por regra fundamental ele propõe fundar e encaminhar um processo em ressonância com o processo fundador do ser humano, ou seja, de que ele está sempre em inter-relação, aquilo que é produzido pelo sujeito e o quanto isto que é produzido refunda o sujeito. Então, é nesse sentido que também acreditamos o trabalho do grupo e por isso essa é a intervenção, digamos, característica ou preferencial do nosso trabalho. Ele diz que, o Laplanche, né, que significa dizer que a experiência, a vivência como experiência, significa dizer que toda verdadeira teorização é uma experiência que necessariamente engaja o sujeito na sua cultura e no seu meio. Isso é um pouco para situar desde que fundamentos a gente parte para fazer o trabalho. Então, o outro ponto é quais são os fundamentos da desigualdade. Quem são as pessoas que atendemos? Refugiados, e com isso eu vou só dar uma ideiazinha dos trabalhos em grupos que a gente fez. Refugiados em programa de reassentamento, professores municipais de escola inclusiva que vivem o desmonte da educação, afetados pela violência de Estado do projeto Clínicas do Testemunho, que faz parte do programa do Ministério da Justiça e da Comissão de Anistia, que já terminou e está extinto pelo atual governo, porque depois do golpe esse trabalho então foi terminado e esvaziado, assim como a própria Comissão de Anistia. E também jovens do EJA, da educação para jovens e adultos de ensino fundamental, onde trabalhamos a questão da violência ontem e do quanto a violência ontem, né, do que se passou, está reeditada na violência hoje. Todos eles têm em comum o mesmo significante, que é o que está proposto no título dessa mesa, que é a desigualdade. Desigualdade que se estabelece desde várias condições e que aparece mais fortemente na condição de perda. Perda do domínio do próprio corpo, quando a gente fala da tortura, perda da condição da inclusão no espaço social, perda do direito à voz, perda do direito à educação, enfim, perdas que colocam essas pessoas à margem do que chamamos de cultura e sociedade, que supõe direitos e deveres como condição de existência, de reconhecimento do indivíduo enquanto sujeito e cidadão. O Brecht tem um livro que é muito lindo, que se chama Conversa de Refugiados, onde ele expressa a questão da existência da pessoa. É um diálogo entre 2 refugiados de uma Europa devastada pelo ódio e da guerra, e onde ele diz: o passaporte é a porção mais nobre de uma pessoa. Uma pessoa pode surgir em qualquer lugar, da maneira mais irrefletida e sem motivo razoável. Um passaporte jamais. Ele é reconhecido quando é bom, enquanto uma pessoa pode ser boa e, a si mesmo, não ser reconhecida. O passaporte inspira respeito, mas sem uma pessoa que lhe corresponda, ele não seria possível. Esse é o tema que convoca a mesa e que coloca em questão o trabalho da psicanálise e dos psicanalistas como pessoas, com pessoas e ou grupos
que perderam ou não chegaram a adquirir a condição de sujeito de reconhecimento. E aqui eu retomo um pouco aquilo que foi falado ontem, né, que é exatamente este lugar do reconhecimento. E é tanto o reconhecimento naquilo que é o sujeito na sua identidade, quanto também o reconhecimento do sujeito na sua diferença, né? Para isso o Hegel nos é super importante para pensar exatamente nessa dialética do reconhecimento, depois a dialética do senhor e do escravo, para se falar do tema da submissão, ou daquilo que é a possibilidade de retomar, né, o lugar da atividade. Podem ter, as pessoas que a gente está falando, podem ter passaporte de existência, mas é um passaporte sem sujeito, que lhe corresponda. Como os dois refugiados, um era físico, o outro era operário de uma fábrica, que peregrinavam pelo mundo depois da guerra, com o sofrimento de suas perdas e a incerteza frente ao passado, ao presente e ao futuro. Esses são os dois pontos que eu gostaria de centrar minha fala. Onde está o sujeito? Onde está o reconhecimento do sujeito e a sua consequente inscrição no tempo? Ontem também aqui foi falado da questão da transmissão da filiação, né? E de que isso supõe, além da transmissão, a passagem no tempo, né? E eu trago isso principalmente para marcar o lugar da especificidade do psicanalista na nossa fala, que é dar direito à voz. Ou seja, de que essa passagem no tempo também é a possibilidade de que se inscreva a experiência que até então está desmentida e que gera um mecanismo, um dispositivo, que é o do silenciamento. Então, é recuperar essa condição de poder ser sujeito e ter direito à voz. Sujeito que pensamos a partir de uma inscrição no campo simbólico, como refere Lacan, quando diz que a palavra destrói o objeto, pois o simboliza, e a consequente inscrição temporal que Freud conferiu ao desligado da compulsão de repetição do traumático, ao deixar de ser um ato e poder aceder ao estatuto palavra. O traumático que supõe que a descarga na ação seja substituída pela palavra. Podemos pensar, e quando substituído, criam os caminhos de poder criar, transitar, ser reconhecido por suas ações, que vinculam o sujeito ao seu passaporte. O contrário disso é o errante, que na nossa perspectiva, enquanto psicanalistas e atravessados pela cultura, podemos denominar como errante aquilo que fica desmentido ou silenciado. Mecanismo e dispositivo que interferem no reconhecimento de si e de suas perdas. E ainda transformam em tabus determinados acontecimentos por se tornarem intocáveis. Passaporte negado para a cultura. Entre Freud e Lacan, Ferenczi apresenta a confusão de línguas do adulto e da criança. Eu queria tomar só um ponto desse texto de Ferenczi, que é bem conhecido, que fala sobre a questão da identificação com o agressor. Ele traz exatamente de que a violência, que ele chama de choque, né, é o que faz com que precise ser desmentido determinado conteúdo pela intensidade e pelo despreparo do sujeito, né? Então, vou tomar essa ideia para falar que a personalidade fracamente desenvolvida, isso é ele falando, né, o Ferenczi, reage ao brusco desprazer não pela defesa, mas sim pela identificação ansiosa e a introjeção daquele que a ameaça e a agride. Ou seja, ao invés de poder tomar para si e poder fazer uma tradução, uma teorização ou qualquer tipo de decifração, ele fica identificado com o agressor. Então, por identificação com o agressor, este desaparece enquanto realidade exterior, torna-se intrapsíquico, sendo isso o que ele denomina de traumático ou choque.
e que tem como efeito a clivagem da personalidade do eu. O choque é equivalente à aniquilação de um sentimento de si, da capacidade de reagir, de resistir e de pensar, com vistas à defesa e ao si mesmo. Mais adiante, ele vai falar que o desfecho disso é a autodestruição e a desorientação psíquica, a clivagem narcísica, criação de um lugar de censura ou uma parte clivada do ego, que mede a extensão do dano e só permite o acesso à percepção do que é possível suportar. Esse é o resultado de um processo de clivagem, e é dele que eu tomo isso. Da reflexão sobre a cisão do ego e o trauma inferência, em 34, o Freud fala, a partir, né, do trabalho do Ferenczi, sobre o distúrbio da memória da Acrópole, onde ele está às vésperas da Segunda Guerra, e ele diz nesse trabalho que algo falseado pela memória, referindo-se a um falso reconhecimento do dito e do percebido, ocorre no sujeito. Ele diz que esse sujeito se viu obrigado a crer em algo cuja realidade até então parecia incerta. Então, a Acrópole existe tal como a aprendemos na escola? Afirma em sua carta a Romain Rolland. A incredulidade gera a desfiguração de um fragmento da realidade e é deslocada de duas maneiras. Remete ao passado e é transladada de mim para a Acrópole, para fora. A dúvida muda de conteúdo. O que estava posto em mim recai na realidade objetiva. De não acreditar que eu pudesse fazer tal coisa, passo a acreditar que algo existe à custa de um enunciado falso acerca do passado, ou seja, ele não existe. Então, esses dois paradigmas são os paradigmas que a gente também possa pensar naquilo que é o trabalho que a gente pode fazer quando existe um choque ou aquilo que é o efeito do traumático no sujeito, que a gente chama de traumatismo, que é essa não preparação possível psíquica para lidar com isto. Então, que desmente-se o ocorrido ou se faz esse translado daquilo que era meu para o outro. Nossa, já está aí? Bueno, essas duas coisas eu alinhei. Para isso, por que eu estou trazendo isso? Para falar sobre o outro ponto, que é a questão do diferente e do inimigo. A ideia do diferente ao inimigo é um tema que trabalha o Zevan Todorov, e ele então fala sobre a questão de como é que se acede ao conceito de alteridade. Bom, em função do tempo, eu vou passar, mas eu vou entrar especificamente aonde eu queria tomar. Ele diz assim, que o terceiro ponto da alteridade é ignorar o outro, que vai dentro dessa mesma questão do desmentido. E a questão de como tu altera o fato da realidade em função da memória. E ele diz assim, entre se identificar com o outro ou ser assimilado por imposição, que é o trauma, há um terceiro tempo, que é o da neutralidade ou da indiferença. Ao pensarmos nesses eixos, temos que a alteridade supõe formas de identificação e de reconhecimento e no seu oposto, o assujeitamento e a aniquilação do outro com violência. Então, vou me deter nesse terceiro ponto, aonde fala da identificação ser assimilado, porque é uma neutralidade, uma indiferença. Submeter ou ignorar o outro impede formas de identificação. O exemplo disso é quando o Estado nega o racismo no que é chamado de neutralidade racial do Estado e do Judiciário. O exemplo que tomo de um livro que trabalha sobre esse tema do racismo e da violência é nos Estados Unidos, em 1857, que foi decidido que a escravidão não poderia ser juridicamente contestada e que os negros não tinham direito de cidadania. Ou, nos dias de hoje, a política de guerra às drogas, que abriu as portas para o encarceramento em massa e extermínio da população negra. Um fenômeno que pode ser considerado uma renovação da segregação social e racial.
onde se ampara um Estado em que há uma concepção estrutural em que o racismo é concebido em decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal em que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas, familiares, não sendo uma patologia social e nem tratado como um desarranjo institucional. O fato é que isso gera uma postura de neutralidade racial, que mantém a segregação. Tanto é que todos os índices de violência do Atlas da Violência apontam para, eu trouxe aqui, responde a 71,5% da causa óbito, que população jovem de 15 a 19 anos, que tem a ver com os negros. E não foi diferente na ditadura civil-militar brasileira, que como política de Estado tratou de silenciar as práticas de violência e autorizou e sustentou a tortura como uma prática para fazer calar o diferente e que foi tratado então este diferente como inimigo, ou seja, exterminado. Não por acaso, o golpe de 64 passou a ser chamado Revolução, e agora mais recentemente por um ministro de um movimento. Ou seja, ainda hoje, em um Estado democrático de direito, sustenta-se um desmentido, onde a palavra expõe a ferida daquilo que ainda não foi reconhecido como uma política de Estado, a tortura e o desaparecimento forçado como formas de violência. E aqui eu quero ratificar o que foi dito ontem também, do quanto tem uma implicação entre aquilo que é do sujeito, mas também aquilo de onde o sujeito é colocado a partir de uma política de Estado. Então, essa ideia do silenciamento, essa ideia do quanto se mantém uma política do desmentido. O mesmo Estado que mantém soterrado o debate sobre o racismo, pois continua a matar seus jovens, é o Estado que não abre os arquivos sobre a ditadura, que mantém as histórias de torturados não conhecidos e que mantém torturadores impunes. Foi até a mesma agora, o Lustra foi desautorizado a pagar, né, aquilo que deveria ser a família, pago a família de quem torturou e matou. O não dito em lugar do dito, o não visto em lugar do visto, abre uma fissura entre os diferentes, entre os negros e brancos, entre o direito e a exceção, entre o nativo e o estrangeiro, entre o real e o simbólico. Fissuras que podem tomar a forma de desigualdade, enquanto esses registros se polarizam e não se produz o reconhecimento do enlace que evidencia os mestiços, os novos caminhos, as novas direções. A questão hoje é uma realidade desfigurada que não é reconhecida. Diferente da constatação de Freud, de que a Acrópolis existia, pois estava deslocada de mim, é indicada como uma realidade que não existe. Se não existe corpo, não existe morte, desfigurando a perda. Se não há registro da memória que dê suporte à história, ou ela é silenciada, ou ignora-se o ocorrido, reinventa-se a cena, o auto de resistência. Por fim, o embate com o outro rival, que supõe o reconhecimento de um que ganha e o outro que perde, torna-se o banimento do inimigo. E nesse contexto podemos nos perguntar como se responsabilizar por algo de uma realidade assim desfigurada. Como escutar o sofrimento e como pensar uma ética dentro disso. Só um minuto? Só um, tá? Queria só dizer uma coisa. Queria trazer essa ideia de experiência do Benjamin, que é a ideia de que a experiência quando ela pode ser transmitida, né? Que é uma vivência transformada em experiência, que isto é o lugar da fala que um grupo produz, né? E queria só tomar também a ideia da Hannah Arendt, bom, para dizer uma fala de um grupo,
onde eles diziam assim: querem mesmo saber onde estamos, como estamos? Arrasados. Faltam só 195 dias para acabar o ano. São professores. Acabaram conosco. Trabalhamos 14 horas por dia, não vemos nossos filhos, tivemos aumento de carga horária, redução de ganhos e o pior, saber que nessas condições não conseguimos ensinar. Tiraram o horário coletivo do planejamento e nos dão uma sensação de fracasso. Fracasso que torna pessoalizado. Não conseguimos alfabetizar. Envergonham-se, adoecem e individualizam a culpa. Então, eu acho que a gente pode deixar para o debate essa questão do que são essas falas e o que isso se recoloca no lugar do grupo, e dizer também... Tá, a gente continua depois. Muita, esse assunto vai longe. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade, o convite. Parabenizo os organizadores por esse momento de reflexão. Um curto tempo eu já pude ouvir, me dá a dimensão da grandeza das reflexões que estão sendo tecidas aqui. Eu gostaria de falar da desigualdade a partir de um prisma particular, que é da desigualdade diante da morte violenta. Em larga medida, a minha fala vai fazer várias pontes com o que já foi colocado. Eu gostaria de situar esse momento político do país como um momento de uma possível abertura de uma situação já, digamos, implícita, mas que pode se tornar mais aberta, de guerras às minorias. E gostaria de começar trazendo uma série de estatísticas que dão conta e podem ser tomadas como uma espécie de relatórios dessa guerra. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E essa morte tem um traço importante de linha de cor. A população preta e parda soma 40% das vítimas, enquanto que brancos são 26%. Já foi colocado que nós vivenciamos uma situação de genocídio da juventude negra, e esse é um dado largamente disseminado, pelo menos nas classes médias brasileiras, justamente nessas classes médias, de onde emana, digamos, um forte sentido de possibilidade de uma abertura de guerra à criminalidade, que pode significar uma intensificação do processo de genocídio da juventude negra. Então, nós temos hoje, tínhamos em 2002, 10.072 jovens brancos mortos por cada 100 mil habitantes, e esse número caiu em 2002 para 6.823. Enquanto que para jovens negros saltou de 17.500 praticamente a 23 mil. Portanto, nós estamos numa escalada de aumento da violência letal sobre o jovem negro. Quando ouvimos um candidato que proximamente vai ser eleito, certamente, dizer que na guerra ao crime, certamente, alguns inocentes vão morrer, mas que isso é inevitável, então, que é um preço pagável, certamente está em jogo o fato de que, e essa fala, que é associada à ideia de que bandido bom é bandido morto, aceita a possibilidade da morte inocente, na medida em que essa morte inocente não é pensada como uma morte próxima, ela é pensada como uma morte de um outro. E justamente a prefiguração desse outro, o que eu gostaria de
interrogar aqui. Isto é, está em jogo, nós poderíamos pensar que se as pessoas estão conseguindo suportar um país em estado de guerra com suas minorias, isso talvez pudesse ter a ver com um certo retrocesso na sensibilidade geral das classes médias, um certo recuo do nosso humanismo. Mas eu gostaria de sugerir que, se a gente olhasse um pouco mais detidamente para os nossos movimentos de produção de um certo regime de sensibilidade, um avanço e recuo da nossa sensibilidade em relação ao sofrimento do outro, talvez nos dêssemos conta de que o movimento não é tão simples. Eu sou da antropologia, com inclusões pela sociologia, e uma importante área da antropologia hoje é o da relação interespécies. Nós assistimos a um crescimento significativo da sensibilidade em relação ao sofrimento animal. Portanto, a ideia de que os animais precisam ser protegidos. Hoje, um dos pontos de tensão entre movimentos de proteção aos animais, por exemplo, e a realidade afro-brasileira, tem a ver com o fato de que a realidade afro-brasileira, durante um século, foi perseguido por várias causas, pelo barulho, pela superstição, pelo fato de que se trata de uma forma de religiosidade que poderia ser desprezada, mas hoje ele é sobretudo atacada em nome do sofrimento, suposto sofrimento desencadeado pelo sacrifício de animais. Então, isso permite dar conta do fato de que nós não temos, eu desconfio, exatamente um recuo do humanismo, um recuo da sensibilidade em relação ao sofrimento do outro. O que nós temos é uma reorganização, né, do sofrimento, no sentido de que ele se expande de uma forma significativa e interessante em direção a uma relação interespécies e recua numa relação no interior da espécie humana. E é disso que eu gostaria de, digamos que, a esse regime de sensibilidade do nosso presente, que eu gostaria de interrogar através do que a gente poderia chamar de uma genealogia de como se constituiu e se prefigurou esse outro com quem nós podemos estabelecer uma relação, que é uma relação baseada no desprezo, na insensibilidade, daqueles que podem morrer, podem ser deixados morrer, sem que isso gere essa comoção, esse clamor, essa comoção, por exemplo, diante dos animais que sofrem. O fato de não se gerar isso com relação a pessoas que sofrem, o fato de nós aceitarmos a possibilidade de eleger um candidato a presidente que diga, olha, inocentes vão morrer. E onde fica subentendido que são inocentes pretos que vão morrer. E por isso é aceitável que inocentes morram. Então, eu gostaria de passar mais um dado estatístico, tentando evitar ser chato, mas que é importante para dar conta do fato de que nós aceitamos um estado de guerra a minorias que, na verdade, são maioria, não apenas condicionadas. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. É a quinta maior do mundo. Aqui também a condição racial pesa como agravante. O assassinato de mulheres negras cresceu 54% no Brasil. Negras entre 16 e 24 anos têm 3 vezes mais probabilidade de serem violentadas do que mulheres brancas. Então, por que ao mesmo tempo que a ONU aponta o Estado do Rio de Janeiro como o Estado tem a maior taxa de homicídio de crianças e adolescentes do mundo, né? Então nós vivemos uma situação que não é comparável com que é em números muitas vezes superiores a vários países em estado de guerra. Então nós vivenciamos uma espécie de guerra interna. E é dessa guerra interna que nós precisamos fazer a genealogia para nós chegarmos ao ponto de por que criamos esse tipo de sensibilidade que torna possível que alguém sugira que vai combater o crime a custo da intensificação da morte daqueles que estão sendo chamados a nível internacional de população sujeita a um estado de genocídio. E não temos uma sensibilidade suficiente para encarar
nas classes médias brasileiras, de onde esse movimento vem se alastrando às classes populares. Não se teve o regime de sensibilidade, o se sentir sensível em relação ao sofrimento do outro. Porque quando a gente está falando dessa desigualdade da morte, a morte é apenas a ponta do iceberg, né, de uma imensa produção de sofrimento humano. Os corpos que são matáveis, antes de se tornarem matáveis, eles são corpos colocados como corpos passíveis de serem sistematicamente humilhados. São corpos humilháveis, são corpos sujeitos a processos de produção imensa de sofrimento humano. Não? Então nós naturalizamos, é uma sociedade que naturaliza de uma forma sistemática o sofrimento de sujeitos que são próximos, mas que são pensados como se estivessem no limiar do humano. Né? E aqui, por isso, eu comecei com travestis e transexuais, que é onde a intensidade dessa violência genocida atinge com uma intensidade particularmente grande, e onde se dá o cruzamento de dois dos eixos do avanço da campanha do Bolsonaro. Por um lado, o ataque à homossexualidade, e por outro lado, o ataque à criminalidade. No cerne desses dois, da interseção dessas duas vias, né, nós temos a possibilidade de crescimento de uma candidatura que visa fundamentalmente banir um certo diferente, né? Um diferente que prefigura o rosto do negro. Então, eu gostaria de sugerir que, se fizermos uma genealogia de como se configurou nesse país o processo de prefiguração do rosto negro como o rosto do outro exposto e tornado matável, nos damos conta de que, no fim do século XIX, quando, ao mesmo tempo que se visualizava a possibilidade de que as revoltas escravas que vinham correndo cada vez em mais intensidade no mundo rural brasileiro pudessem se articular de forma a produzir no Brasil uma espécie de grande Haiti, se gerou nesse país, não sei, sobretudo as suas elites intelectuais, um pânico, que alguém retratou como medo branco da onda negra. Um pânico sobre a possibilidade de uma revolta de uma população que era majoritariamente negra e que poderia produzir efetivamente uma transformação que banisse o privilégio da branquidade. E nesse momento, uma série de intelectuais brasileiros manifestam a preocupação com relação à possibilidade de que o país entre num estado de guerra de raças, de guerra escrava. Um dos mais eminentes desses pensadores é o Joaquim Nabuco, que clama justamente a abolição da escravidão, de modo a antecipar a possibilidade de uma guerra. Dizendo para Patrocínio tem um papel significativo no Jornal da Gazeta, né, de expor, de certa forma, do outro lado, né, falar desde o ponto de vista um pouco como porta-voz de uma população escrava, e que anunciava a possibilidade de uma guerra caso o Império não tomasse as devidas providências. O que me interessa nesse ponto é dar conta do fato da transformação da perspectiva da guerra das raças numa perspectiva de uma sociedade de harmonia racial. Como é que se processou essa passagem? De forma a chegarmos a esse ponto dar conta do regime de sensibilidade do nosso presente. Me parece que tem um pensador ao qual ficou em larga medida encoberto pela forma como Gilberto Freire construiu o imaginário da mestiçagem brasileira e do cruzamento das raças e da construção de uma certa harmonia racial, e sombreou a figura de Nina Rodrigues, que é a pessoa que vai justamente diagnosticar o fato de que a guerra das raças pode ser transformada, mas talvez não possa ser eliminada, e que essa guerra se daria de uma outra forma. E ele transformou, de certo modo, o crime numa prefiguração da guerra das raças. E com isso, de certa forma, ele codificou na figura do fenótipo negro o lugar de uma certa insurgência negra, de alguma forma recalcada. Então se prefigura a possibilidade de que
a figura do negro seja vista como a figura do sujeito, que pode carregar internamente o lugar, ou pode ser colocado sob a suspeita de que seja o lugar de uma certa inimizade interna. Portanto, o fenótipo negro, de alguma forma, prefigurou nesse país o lugar de encarnação de uma certa inimizade, de um certo, o lugar de um certo inimigo. E essa política de inimizade, ela se entrelaça com essa outra política. Os intelectuais fazem um enorme movimento, os intelectuais brasileiros, que fabulam sobre a possibilidade de constituição de uma civilização nos trópicos que, apesar da maioria da população ser de não brancos, a possibilidade de uma civilização tão feliz quanto as civilizações europeias. Isso poderia acontecer se se fizesse um trabalho sobre as raças inferiores, que pudesse ser, em larga medida, um trabalho de branqueamento. Não? Esse trabalho de branqueamento, portanto, prefigurou a possibilidade de que, no plano cultural, traços culturais positivos das culturas inferiores pudessem ser incorporadas pelas culturas superiores, e do ponto de vista biológico, a possibilidade de que, sendo o sangue branco supostamente mais forte, e através de uma política de importação, de imigração, que pudesse reverter a demografia racial, se pudesse produzir um movimento em direção a um branqueamento. Então vocês devem conhecer aquele quadro célebre que apresenta uma negra se relacionando com um branco, tendo um filho que se relaciona, que já é mestiço, se relaciona com um branco, tendo uma filha que se relaciona com um branco, e no final o que sai é um sujeito branco, na terceira ou quarta geração. Então, está em jogo um programa de branqueamento nesse país que produz um movimento interessante, que é o de tornar possível a uma parte significativa dos não brancos a suspensão da sua dimensão de cor em grande parte dos planos de interações cotidianas. O que significa dizer que esse é o país em que a maioria das pessoas que podem ser tidas como mestiças ou como pardas podem ser tidas nas interações cotidianas como pessoas desracializadas. O cotidiano pode ser um cotidiano de um certo apagamento das tensões raciais. Portanto, circunstancialmente, pessoas não brancas podem ser tidas como brancas. Eu sou cabo-verdiano, e uma das coisas que me espantava ao chegar aqui é que volta e meia as pessoas me diziam: olha, mas você não é tão negro. E você não é tão negro é uma espécie de concessão branca. É como se, não sendo tão negro, eu posso te integrar num plano de relação e de reconhecimento como próximo. Então, outras expressões célebres, como você é um negro mais negro de alma branca, dá conta do fato de que a harmonia racial é produzida numa proximidade que joga a figura do fenótipo negro para um lugar distante. Então, todo mundo com quem eu me relaciono, de alguma forma, eu consigo trazê-lo para um campo de percepção em que ele não parece como tão negro. Portanto, isso produz uma série de efeitos. Um desses efeitos é justamente o de uma trama de relações de reciprocidade em que a figura do pardo, ele, de certa forma, está inserido numa relação que é uma relação de dívida. Porque lhe é concedido a possibilidade de não ser jogado no lugar da abjeção, no lugar do corpo abjeto. Ele é trazido para próximo. Ser trazido para próximo, ser reconhecido como alguém que você não é bem negro, olha bem, é de alguma forma fazer uma concessão que me coloca numa relação de endividamento com o meu interlocutor branco, que me concedeu essa dignidade. Consequentemente, não é de estranhar que pessoas endividadas paguem suas dívidas, né? Com uma certa fidelidade, com uma certa, digamos, com a polidez e a civilidade de não falar daquilo que não se deve falar, justamente da tensão, dos pontos relacionados à tensão racial. Então, se estabelece um certo regime de civilidade, né, no cotidiano, que volta e meia estoura de uma forma violenta todas as vezes que eu
não consigo mais reconhecer essa proximidade. Todas as vezes que o sujeito pardo não concede a devida deferência. Recentemente eu estou lidando com a questão das políticas de cotas e eu me dou conta que nesse plano dos acirramentos relacionados à possibilidade de uma concorrência, de que pardos e pretos estejam juntos com brancos em espaços de concorrência, né? Que nós possamos ter mais pessoas negras num espaço como esse. Nesse momento, as expressões racistas vêm de cima. E não é por acaso que me parece que uma parte importante do apelo Bolsonaro tem a ver com o fato de uma necessidade de reação de uma classe média negra à invasão da classe média branca, à invasão de pratos pardos e pretos em espaços que eram exclusivamente brancos. Então, eu gostaria de sugerir-vos que se produziu, dessa forma, um certo regime de sensibilidade que tolera uma certa mestiçagem incorporada, uma mestiçagem passível de ser trazida para um lugar de proximidade. E, ao mesmo tempo, repudia e mantém distante e torna passível do desprezo a prefiguração que é, digamos, a intratável. E que é intratável, seja porque os traços de fenótipos são ressaltáveis, né? Quando os meus colegas africanos chegavam comigo em determinados espaços, inclusive negros, as pessoas diziam, mas esse aí é azul. O azul, de certa forma, é o intratável, não é apenas negro, mas é um negro, é mais do que negro, é um negro que não pode ser tratado e trazido para esse plano, né, de proximidade. Portanto, da lógica, da ideologia do branqueamento, da possibilidade de ser tomado como humanamente tão digno. Bom, isso produz, então, um certo efeito peculiar do racismo brasileiro, que é um racismo, então, que se exerce nos momentos da concorrência, no momento de um certo acirramento de tensões. Recentemente eu estava vindo de carro, meio distraído, uma avenida de Porto Alegre, e devo ter feito alguma coisa que eu não percebi que foi errada. O carro que veio do lado, a moça que veio do lado, passou por mim e me fez esse sinal aqui, ó. Só pode ser da cor. Só pode ser, isso aqui só pode ser feito por pessoa da cor. Isso me passou a ideia de uma espécie de metáfora, de onde e quando o racismo chega. Não é a mesma pessoa que pode chegar num certo espaço e essa mesma pessoa dizer, você não é tão negro. No momento da concorrência, no momento que são dois carros numa avenida, ela reconhece rapidamente que eu sou negro. Então, isso faz com que o racismo brasileiro funcione de uma forma um tanto quanto plástica. E esta plasticidade, por onde eu queria terminar, que nos coloca diante de uma série de paradoxos, né, com relação ao atual candidato, que eu não quero tomar na sua dimensão anedótica. Eu quero tomar como parte disso que eu estou chamando de um regime mais geral de sensibilidade, né? Você tem uma pessoa que diz algumas coisas extremamente interessantes para dar conta absolutamente ininteligíveis fora do espaço brasileiro. Bolsonaro pode ser contactado por supremacistas brancos dos Estados Unidos. Aí uma figura de... Ao mesmo tempo, ele seria absolutamente inaceitável para esse supremacista que pudesse ter algo na sua trajetória do tipo, fui num espaço, vi uma mulher lindíssima, essa tem que ser minha. Vira a sua terceira esposa. Mas antes de virar a sua terceira esposa, ele descobre que o sogro, o pai da moça é negro. O pai da moça é negro. Ó, eu ia dizer um palavrão. Foda-se que é negro. Eu vou casar com essa mulher. Casa com a mulher e depois, num certo momento, o todo dessa mulher é branca para ele. Essa mulher é branca. Chega num momento em que ele ia colocar diante da questão da política de cotas. Ele vai dizer, olha, como é que eu vou aceitar que tenha política de cotas se a minha filha pode passar na política de cotas porque tem um sogro negro? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tem o avô negro, chamar a atenção de vocês para o salto de uma geração. A filha é suficientemente negra para entrar por cotas, mas a mãe não é negra. Ela não diz, a mãe dela é negra. A mãe dela
é branca, não serve de exemplo de uma mãe negra. Exatamente. Então, se trata de um racismo plástico. A pessoa não é racista enquanto o outro estiver se comportando dentro dos parâmetros de civilidade que estruturam essa relação de reciprocidade entre brancos e negros. Todas as vezes que essa relação de reciprocidade se rompe, essa pessoa, vista como parda, é deslocada em direção à condição de negro. É por isso que o Bolsonaro pode dizer: esse país vai ser um país em que as leis vão funcionar em favor da maioria. Está no palanque, está falando para a maioria. E está pensando, ele pode até ignorar que as estatísticas apontam que pretos e pardos prefiguram a maioria da população brasileira. Mas eles está falando algo que é correto nesse regime de plasticidade. Porque, na verdade, nesse momento de trazer para a sua proximidade, essa maioria dos pardos são efetivamente brancos. São convidados a se pensarem como brancos e a constituírem a maioria da população. Mas o mesmo sujeito que é branco e se constitui como a maioria da população, no momento seguinte pode se transformar em negro, se as relações se tornarem tensas. Por isso que nesse país, então, são negros todos os que podem ser tomados como negros em determinados planos de relações em que seus traços de fenótipos podem aparecer como marcadores, né, de um estado de abjeção. Esse lugar da indiferença e da inimizade por onde o racismo brasileiro traçou a linha de cor. Então, essa é uma sociedade que tem, sim, uma linha de cor, mas tem um mecanismo, um dispositivo para lidar plasticamente com a linha de cor, e isso faz diferença em relação ao regime de relações raciais nos Estados Unidos. Então, nos espera justamente isso, a possibilidade de uma intensificação de uma guerra contra uma minoria, que é a maioria da população desse país, justamente porque ela pode ser o tempo todo minorizada, até do ponto de vista demográfico. Obrigado. Muito obrigada. Queria abrir a discussão para a plateia, porque eu acho que os nossos convidados trouxeram várias questões. Eu vou anotar. Sérgio. Eu já botei. Eu queria dizer que achei muito importante a gente poder discutir aqui esse tema da desigualdade, desde ontem que a gente vem discutindo, e achei que tem um documentário, Auto de Resistência, né, que tu mencionasse ali, que eu acho que mostra bem essa situação do verdadeiro genocídio brasileiro que a gente está vivendo, da população jovem, negra, e que eles mostram claramente ali, 80%, teve, eu acho que o ano passado, 62 mil mortes violentas, e dessas 80% foram jovens negros assassinados. E é interessante que nesse documentário eles mostram que 98% desses assassinatos são arquivados, quando se trata de jovens negros. E eu acho que um ponto que eu achei que toca de vocês dois, da desmentida, e isso que os Anjos estava trazendo, a questão de um segundo assassinato, tem um primeiro assassinato, tem um primeiro essa coisa do diferente, do corpo esse que pode ser assassinado, daí tem um assassinato, mas eu acho que depois esse documentário mostra bem um segundo assassinato, que é da subjetividade desses jovens, porque eles começam a ser tratados como criminosos, inclusive plantam armas e drogas junto a eles, e as famílias têm que
as famílias têm que se defrontar, as mães, com um segundo assassinato, que são criminosos, traficantes, violentos. Isso é terrível para essas famílias. Então não basta só o assassinato do jovem em si, como toda uma sequência que vem depois disso, que é um segundo assassinato. Terrível. Eu queria mais uma vez agradecer a mesa e queria falar um pouco sobre o racismo e o quanto a modificação porque nós somos de um país, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós colonizamos, né? Então nós somos os brancos italianos que colonizamos, né? Europeus, né? Que abrimos as portas para os outros, né? Então a gente conhece de alguma forma também o quanto nos enoja, em algum momento, ser branco também e ser portador desse discurso que às vezes a gente não quer, né? A gente está querendo, justamente com esse trabalho, modificar essa fala, né? Então, eu lembro da história do início, o quanto a gente se envergonha do racismo no Brasil, daquela expressão para inglês ver, né? Colocavam os negros e os europeus escolhiam os que eles queriam. E eu acho que em algum momento, quando entra a história de que um presidente operário não pode ser presidente, porque ele é operário, ele veio da classe operária, ele não tem um dedo, então assim, ficou essa dissociação, né, do pobre operário que foi presidente, e me parece que tem uma dissociação da nossa própria cultura, né? A grande maioria dos brasileiros vem da pobreza, ascende ou pela política, ou pela igreja, ou pelo exército, né? Ou pelo estudo. Então eu achei muito pertinente a questão das cotas, né? Porque entra aí uma questão interessante de que então os negros não podem ocupar um lugar de serem ricos, né? Pelo estudo, porque estão aí ainda para inglês ver, né? E de novo tem uma dissociação e a coisa do discurso racista, né? A coisa está preta, por quê? Porque quando a coisa está preta, a coisa está ruim. Então assim, tem toda uma associação, eu acho, de uma situação humana mortífera, né? E fascista no discurso, que eu acho que tem que ser removida. E como a psicanálise dá esse espaço da escuta e de renovar, de reciclar esse lixo, né, eu acho que a gente está podendo fazer isso como um bom exercício. Obrigada a vocês. Eu queria também cumprimentar vocês pela forma como colocaram, de uma forma realista, essas questões da desigualdade. E retomar que a Bárbara colocava sobre a palavra, né? O arrancar a palavra de alguém, o significado disso. E pensei no filme esse que muitas pessoas viram, que é A Noite de 12 Horas, onde os prisioneiros, o Mujica e os amigos dele, não podiam falar, a ponto dele enlouquecer, dele psicotizar, né? E o efeito da não palavra para algumas classes, como a não voz, o não direito à voz para algumas classes, como provoca e pode gerar a loucura no sentido de ataque, de revide, né, de retorno. E outra, dentro também desta linha, o que foi colocado por Dos Anjos, e que eu pensei é que quando precisa ser reconhecido como não tão negro, um pouco branco, provoca na pessoa que está sendo reconhecida uma renegação da sua raça, e que é uma renegação de si, e que isto ataca a poder falar desde o lugar dele, autenticamente, né? Então eu gostaria de ouvir vocês mais assim sobre isso. Fazemos uma volta aqui, voltamos para a matéria. Tá. Bom, eu queria tomar a ideia que tu trouxesse do segundo assassinato, que eu acho bem importante, porque na fala
eu queria marcar exatamente a associação que tem entre o mecanismo que é utilizado, né, esse da dissociação, mas eu acho que é mais até que a dissociação, eu não tomo por uma dissociação, tomo por um desmentido, né? A questão exatamente daquilo que está barrado, é aquilo que está impedido de ser colocado como algo que mereça um destino outro que não o real, porque senão fica só a inscrição da violência, né? E não dá outro tipo de derivação. Então, quando tu estava falando do segundo assassinato, o segundo assassinato é exatamente o resultado desse mecanismo, que quer dizer um dispositivo, que é o dispositivo do silenciamento, e que é o dispositivo que o Estado utiliza para manter isto, né? Então, isso a gente trabalhou com essas pessoas que foram vítimas, foram afetadas. Vítima é uma figura jurídica, a gente trabalhou com a ideia de afetamento, né? De afetados pela violência do Estado. Exatamente aquilo que mais aparecia era isso que impedia de que pudesse ser falado o que era da ordem do sofrimento, da violência e do que não era possível ainda aparecer na sua fala, porque ainda não era reconhecido de que isso pudesse ser fonte de sofrimento. Esse projeto está inscrito numa política que se chama Justiça de Transição. E ele está inscrito na terceira fase da Justiça de Transição, que é aquele que pôde dar voz, né, às pessoas que até então não tinham direito à voz. Por quê? Porque a primeira fase era a fase de devolver os direitos civis a quem foi perdido, né? Ou seja, quem tinha sido mandado embora de um serviço público pudesse voltar a ser reconhecido pelo seu tempo de trabalho naquele serviço. Depois, as solicitações dos reconhecimento enquanto anistiados, de que eles pudessem ter um valor simbólico financeiro como uma retratação do Estado. Só que até então o Estado também não havia se manifestado. No segundo momento, o Estado se manifesta quando paga, então, essa quantia. Só que paga e continua silenciado. E só nesse terceiro momento da Justiça de Transição é quando foi reconhecido de que as pessoas foram vítimas. Por isso que eu digo que era uma figura jurídica, porque está dentro do Ministério da Justiça utilizar uma figura jurídica, são vítimas. Então, como vítimas, eles têm que ser reconhecidos como vítimas. E aí, quem é que foi que exerceu a violência frente a esta pessoa para ela se tornar vítima? Ou seja, teve que haver um certo reconhecimento do Estado de que o Estado foi aquele que perpetrou a violência. Então, a partir daí, se teve 3 projetos. Um projeto que se chamou Marcas da Memória, que é exatamente recuperar a possibilidade de que, ao ser trazido de novo aquilo que até então estava desmentido, se faz presentifica o que aconteceu, né? E, num segundo momento, o Estado, através das caravanas de anistia, faz um pedido formal de desculpa do Estado brasileiro frente à violência. No entanto, ainda ficava de fora aquilo que era o reconhecimento da tortura e do desaparecimento forçado como uma prática de Estado. E isso só foi recuperado dentro do projeto Clínicas do Testemunho, quando passou a ser mudado o atestado de óbito de pessoas que diziam que eles tinham se matado, de que não existiam, que não foi morto dentro do DOI-CODE, por exemplo, dentro de dependência do Estado, onde ali aconteceu. Então, só aí que começou a haver a possibilidade de que as pessoas se manifestassem, né? Então, aquilo que até então tinha que ser comprovado juridicamente, passou a ser possível de ser reconhecido pelo testemunho das pessoas. Não precisava mais provar no corpo que tinha a marca, que nem, né, se é negro ou se não é negro, onde é que está a marca no corpo daquilo que colocava essa pessoa como
como inimigo e, portanto, merecidamente espancado e morto. O testemunho passou a ser a possibilidade, porque ele ia lá e falava. Então, as comissões da verdade foram exatamente o instrumento onde o testemunho, ou seja, o direito à voz, se tornou possível. A partir disso, o projeto foi feito para que as pessoas possam publicamente, né, através das conversas públicas, através dos grupos, através dos atendimentos, falar da sua história, ou seja, recuperar a importância que é a voz. E eu só queria ainda fazer só uma referência que eu queria dizer lá no fim, que eu não consegui, que é o lugar que a ética, então, a ética do psicanalista se coloca frente a essa situação, né? Que é exatamente isso de que a vida vale para todos, né? Todos têm direito à vida, ou seja, todos têm direito à palavra, todos têm direito à voz. E esse é o espaço que se cria quando é possível uma escuta psicanalítica nessas condições. Então, primeiro, o igual valor à vida, e o segundo, que é este lugar de temporalidade que se inscreve, ou seja, aquilo que aconteceu lá está acontecendo aqui, né? Isso que nós estamos falando é uma reprodução do mesmo, né? Muda um pouco a roupagem, mas é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, como é possível que se mantenha um desmentido frente a tudo que é dito, tudo que a gente ouve nas propagandas, e que ainda se diga assim, não, mas isso não vai ser bem assim. Não, isso a gente pode... Isso é agora, depois vai ser diferente. Que não é diferente. É exatamente a manutenção daquilo que... É o terceiro assassinato. Era isso. Bom, obrigado pelas questões, me ajudando a pensar. Eu acho que esse segundo assassinato, o assassinato da reputação, ele é fundamental para a estruturação desse sistema, ou desse regime de sensibilidade, né? A sociedade só suporta matar tantos jovens negros porque precisa cimentar sobre esses corpos mortos a lápide em que se inscreve, são criminosos, e se assegurar disso, né? Isso permite lidar com a culpa, de maneira que se promova continuamente o discurso subjacente ao processo pelo qual os jovens negros vão ser continuamente colocados sobre essa máquina de morte. Então, com relação à segunda questão, eu gosto de pensar, fazer essa genealogia da guerra de raças para dar conta do fato de que o que se baniu do panorama institucional da nação é o fenótipo negro. A impossibilidade de ter isso, de ter médicos negros, de ter deputados negros em número visível, de ter um presidente da República negro, de ter ministros negros que não sejam apenas do desporto ou da cultura. Que essa nação expresse a sua cara negra. Isso. Então, eu vejo a política de cota justamente como sendo isso, políticas que visam lançar um número suficientemente grande de pessoas que têm uma formação superior para que ocupem esse espaço na institucionalidade que permita justamente fazer isso, desnaturalizar o lugar de negro. Para que a gente pare de supor, e é isso que o cotidiano joga o tempo todo, o negro de classe média, forte e meia jogado para o seu lugar. Veja o seu lugar, reconheça o seu lugar, vá para o seu lugar. São as injunções do cotidiano sobre aqueles que, em alguma medida, rompem com o pacto da reciprocidade assimétrica entre brancos e negros. Se enxerga a chamada de atenção. Veja que você é um negro e que tem um lugar para o negro. Quando se começou a reivindicar a política de cotas na URGS, apareceu uma pichação na parede. Lugar de negro é na cozinha. Nós até aceitamos negro na URGS, desde que estejam cozinhando para nós. Então, é a reversão desse quadro que está em jogo. E a reversão desse quadro de banimento
do fenótipo negro, da institucionalidade, pode ser pensado também, pode ter o significado justamente de constituição daquilo que pode reverter o estado de guerra. Se esse país instalou no pós-abolição um estado de guerra invisível e de baixa intensidade com relação ao seu segmento negro, é necessário instaurar uma situação de paz. Só que não há paz sem diplomacia. E não há diplomacia se você não reconhece no outro lado interlocutores válidos. Se você mantém o conjunto da população negra em situação de subescolaridade, eles reinventam a vida e a cultura em outros espaços que não os espaços de uma interlocução possível com outros agentes do Estado. Não é que se façam menos, na verdade, nos lugares da resistência, a população negra se reinventa constantemente nesse país, se reinventa na sua potência cultural e humana. Mas a possibilidade de uma interlocução para o estabelecimento de um estado de paz implica nisso, na necessidade de se lançar no mercado de trabalho, no espaço público brasileiro, uma quantidade suficientemente grande de pessoas com fenótipo visivelmente negro que se transformem em interlocutores audíveis para a linguagem do Estado. Sem isso, nós não sairemos do estado de guerra em que estamos. Então, essa é uma precondição da saída da guerra. Ter, do outro lado, interlocutores, diplomatas com os quais se possa negociar. Então, isso tem a ver também com a última questão da renegação de si. Então, acho que essa é exatamente a questão. Nós enfrentamos isso na medida em que entram cada vez mais estudantes negros na universidade, e o que eles sentem é a falta de um lugar para falar, né? De um lugar de enunciação enquanto negros, né? Da possibilidade de assumir uma posição de interlocutor diante de um sistema de injustiça racial, de um sistema de supremacia branca, e poder reivindicar um lugar de fala. Porque se supõe, está dado a possibilidade que, tendo ascendido socialmente, você possa passar por um processo de denegação de raça, né? Que é, em larga medida, uma dimensão de denegação de si. Tem uma tese de uma antropóloga, que eu não vou trazer aqui, a Rita Segato, sobre o antiédipo brasileiro, a brasileira, o édipo, a brasileira, que dá conta um pouco disso, de que, de fato, em larga medida, a sociedade brasileira como um todo se colocou numa relação com uma dimensão de si que passa pela negação, pelo apagamento da figura da ama de leite branca, o apagamento da figura da babá, um apagamento da figura da maternidade que produz a interseção das linhas de violência da misoginia com as linhas da violência racial. Bom, mas eu gostaria de finalizar explorando essa ideia, né? Que o que fica ao final é uma dissociação entre um povo e suas elites políticas e os que ocupam as posições da nação. Então isso tem a ver certamente com o fato de que todo o índice de não branquidade, né, associado à pobreza, etc., a um ser tão puramente branco, ao chegar em dimensões de poder, seja colocado sob uma suspeita sistemática, assim como a suspeição sobre a competência tanto do metalúrgico quanto da mulher presidente foram fundamentais no processo de destituição e desconstrução da possibilidade de se produzir um avanço nos processos de inclusão social. Já tem agora mais 3 inscritos. Favale, depois a Carmen e depois a Joyce. Queria levantar uma questão, talvez o Zé Carlos dos Anjos possa, quem sabe, esclarecer algo a respeito, que se trata do fenômeno eleitoral, não no aspecto político, acho que ele é importante, mas o que me importa com o fenômeno eleitoral nesse momento é que ele representa um comportamento de grupos, né, desses grupos sociais. O que nós vemos, e é surpreendente, que apesar desse discurso de um racismo tão intenso, de violência e de exclusão,
esse discurso recebe uma grande maioria de apoio, né? Me surpreende, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro atualmente é onde o Bolsonaro tem uma imensa maioria, né? Imensa maioria e mais. É onde ocorreu um fenômeno aquelas figuras, todo mundo já sabe, né? Candidatos a deputado que quebraram a placa da Marielle e que, depois que quebraram a placa da Marielle, tiveram um aumento muito grande na sua votação, e foram eleitos. Ora, eu não posso acreditar que esta grande maioria se deva apenas pelos brancos da Zona Sul, porque a grande maioria da população do Rio de Janeiro não vive na Zona Sul, né? Vive na Zona Norte. Então, o que há? Daí você falou dessa história desse aspecto plástico do racismo. Eu acho que talvez se possa encontrar uma explicação por aí. Na medida em que algo desta população, que em princípio, num determinado momento, é excluída, porque são negros e pardos e não sérios, deixam de ser. E eles mesmos se consideram, não, se identificam com esse discurso excludente, dizem, não, os negros são os outros, nós não somos mais, né? Nós estamos agora do lado dos brancos, nós vamos constituir a raça pura, e passam a se imaginar assim. E no Brasil se constitui uma coisa interessante, porque essa tal de raça pura agora se denomina com uma outra forma, que é o homem médio. O homem médio é um homem destituído de cor, de classe social. Esses dias o Davi Coimbra botou isso numa crônica. O homem médio é que vota no Bolsonaro. Eu acho que, de repente, as pessoas começam a se achar essa figura imaginária de um homem médio que é superior aos demais. Carmen de Antônio. Bom, eu queria eu vou fazer, na verdade, um depoimento e como forma de agradecer a vocês por esse espaço, por essa possibilidade, para mim, tão fértil, né, de pensar. Eu acho que eu consegui acomodar algumas coisas dentro de mim. Eu sempre tive uma atitude, vou chamar foco, talvez me proteja, em relação à política, né? Não gostava, me incomodava, me defrontava com uma impotência, que não sei lidar com isso. E bordejava, de um jeito, bordejava. Eu não me sinto tão de fora, mas bordejava. E ouvindo tudo que foi falado, tudo que foi comentado hoje de manhã, eu fui me dando conta de uma mudança interna para mim hoje, né? Dessa atitude de desesperança, de não querer saber, de não querer me envolver, acho que muito pelo sentimento de impotência, né, que me despertava, para um sentimento do é possível, né? E era isso que eu queria deixar registrado e agradecer, né, através dessas lindas e inúmeras manifestações que tivemos aqui desde cedo, assim, de que é possível um mundo melhor, sim, desde que a gente se engaje, desde que a gente perca o medo de se enfrentar e se desacomode, se inquiete, né? Eu cheguei hoje também brincando, a Magali foi me apresentar a nossa convidada Carmen, história do nome e tal, e eu agradeci a ela, porque atualmente eu tenho gostado muito de ouvir e de estar com pessoas que me ajudam a pensar fora da casa. É isso aí. Né? Então, era isso, assim, era mais um depoimento e um agradecimento, né, pelo sentimento, esse sentimento, não sei se eu quero falar esperança, mas assim, de que é possível um mundo melhor, tá? Muito obrigada. Carmen, querida, tu falaste o que eu estava em pensamento. Eu acho que nós estamos como em sintonia. Assim como eu escutei antes da música, uma esperança. Mas de novo eu vou repetir, eu quero frisar isso. Eu estou muito feliz, muito feliz. Nós estamos falando de coisas muito difíceis. Acho que momentos mais difíceis estão por vir. Mas eu acho que nós estamos aprendendo a dar voz das nossas questões. Eu acho que a gente oportuniza dar para muitas pessoas que possam, né, ter o direito à palavra, mas nós, ineditamente, na nossa sociedade psicanalítica, nós estamos podendo dar voz a coisas que ficam muito caladas e que
nos assusta muito poder falar. Então, assim, o Mia Couto fala do murar o medo. Eu acho que nós estamos aprendendo a murar o medo, a ir adiante. Duas questões me lembraram da fala de vocês. Dos Anjos iniciou falando dos travestis e dos homossexuais. Eu me lembrei da Linda Quebrada, da bicha travesti negra, que ganhou o documentário este ano no Festival de Berlim, e que nós fomos buscá-la aqui em Porto Alegre, escrevemos inclusive uma reflexão a respeito do documentário dela, e nós fomos assisti-la aqui no Agulha, em Porto Alegre, com a intenção de convidá-la e pedir a permissão para o livro, para o filme. E numa das falas que ela estava, né, com uma outra amiga, colega, travesti, transexual, ela falou que quando ela foi lá para a Globo, para ser apresentada no programa e tal, aí tinha toda aquela história da maquiagem, da produção antes, e uma pessoa lá da produção disse assim, agora o elenco negro. E aí todo mundo ficou assim, por que não chamaram o elenco branco? Né? E ela disse assim, por que só chamaram o elenco negro? Né? Isso eu me lembrei, né? Que acho que reflete a fala de vocês. A outra coisa é que ela disse, que alguém perguntou assim, qual é o teu maior medo? Tirando a questão da universalidade, ela disse, da morte. Que é como tu apontasse, né? Do número, estatisticamente, de mortos e de que matam. E aquele dia em especial ela estava muito triste e muito deprimida, porque há 2, 3 dias atrás tinha sido assassinada a amiga dela, a melhor amiga dela no Rio de Janeiro, a transexual. Então isso foi o que me lembrou e foi fazendo o link na minha mente. E a outra coisa que me lembrou e que eu sugiro, que tem a ver com o que vocês dois trouxeram, é a leitura de um trabalho que este ano ganhou o prêmio de Psicanálise e Liberdade da FEPAL, que se chama Dar Vozes entre Muitas Vozes, que é um trabalho de uma psicanalista, onde ela aponta a questão de algumas psicanalistas do Rio de Janeiro, dando voz, denunciando a questão de tortura. Então, e ela ganhou o prêmio. Então isso também é um momento para a gente refletir, que se está podendo se dar voz e se escutar entre a gente. Muito obrigada. Eu, desde antes, já estou me ensaiando para falar, focar-me falar da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, é a primeira vez que eu venho aqui. E eu estou muito contente em estar participando, que eu acho que é um momento inaugural de muita partilha, de abrir olhos e ouvidos para coisas difíceis. E talvez as lamentações, como aquela música que nós ouvimos hoje de manhã, me lembrou a linha das lamentações. Uma música de lamentação, textos de lamentações, tem muitos textos, e a gente talvez tenha que começar com lamentações, para expressar essa dor na forma de arte, para depois, aos poucos, ela poder sair na forma de falas, de teses, de filmes e de diálogos, onde nós estamos superando os narcisismos das pequenas diferenças entre nós também. E eu acho que isso tem futuro para muita coisa. Pessoal, nós estamos esgotando o tempo, eu vou passar para os nossos convidados e aí a gente encerra. Aquele sim. Oi, meu nome é Fernanda, sou graduada em Psicologia da UNES e trabalhei com a Ana Gageira, agora estou no estágio com a Cris. E agora usaram essa expressão dar voz, né? E eu acho que também é um analisador, assim, só pelo fato da palavra. Assim como quando uma coisa tá preta ou qualquer coisa desse tipo, coisa de preto. E eu tô pensando, assim, que tudo bem, a gente tá sentado aqui discutindo coisas e dando voz, né? Mas para vozes que já estão há muito tempo aí falando, né? O dos Anjos se apresenta como um membro do Movimento Negro
E faz 40 anos, né, esse ano, do movimento negro unificado. Então, não é que talvez a gente esteja dando voz, mas talvez a gente está escutando só agora uma voz que está há muito mais de 40 anos. A psicanálise também veio pra cá, né, com a Virginia Bicudo, uma mulher negra há muito tempo. Neuza Souza também vai falar do Tornar-se Negro. E, enfim, entre uma série de coisas que estão sendo pontuadas, estão sendo colocadas, mas eu fico também me perguntando até que ponto a gente está escutando isso. Porque, infelizmente, é ruim lembrar, mas aqui tem 3 pessoas negras, talvez, né, 4. Que não são da sociedade. Que não são da sociedade. Mas são convidados. Não, mas é só para dizer que na sociedade não tem nem... É um registro. Mas, enfim, pensar nas políticas de cota, né? Esse ano entrou no PPG de Psicologia Social, numa turma de 30 alunos, 10 são negros. É uma turma histórica, assim, nesse quesito. E pensar o como a gente está se movimentando para ampliar nos nossos espaços também. Para pensar, porque às vezes é tão fácil falar do racismo quando ele está no outro. A gente está pensando nessas situações de vulnerabilidade e talvez são pessoas brancas atendendo pessoas negras nessa situação, né? Mas até que ponto a gente está ouvindo essas pessoas para que elas estejam junto com a gente, atendendo essas pessoas, né? Fazendo esse movimento. Mas, enfim, é só isso sobre os comentários. Muito obrigada. Antes de passar a palavra, eu só queria dizer uma coisa sobre exatamente isso que tu falasse. Nós trabalhamos há 12 anos, né, com educadoras das escolas da periferia, que na sua maioria são negras, né? Nós nunca conseguimos ouvir queixas, que nós ouvimos muitas queixas, muitas lamentações da pobreza, da falta de condições, mas as queixas, os lamentos do racismo, a gente não ouve. Tanto porque as pessoas não estão autorizadas a se lamentar, mas mesmo quando elas estão... Porque a nossa escuta foi treinada para ouvir lamentos que não são ditos. Mas essa escuta nós não fomos treinados. Então, isso é um aspecto que a gente tem se preocupado muito, porque mesmo racionalmente, pensando exatamente nisso que tu diz, será que a gente consegue escutar? Muito obrigada pela tua contribuição. É muito legal como é que vai se armando, né, a discussão e como é que vai se interpenetrando, né? É muito legal. Eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, eu queria marcar uma certa contradição que vai se criando, né? Quando a gente pensa de que vozes podem ser ouvidas, de que palavras possam ser ditas, mas ao mesmo tempo que isso vai aparecendo e que isso vai dando alguma inscrição diferente e que muda, também se aumenta, também se ergue aquilo que é a barreira para que isso continue a reverberar como uma voz que passe a ser audível, passe a ser escutada e que passe a ter o caráter de modificação. Aí tomando o impossível para o possível, tomando essa ideia daquilo que possa ser transformador, né? É um trabalho muito árduo, porque, que nem foi dito ontem, não é para a geração seguinte, né? Tu estava falando dos 40 anos, essa ditadura faz 50 anos e está aí de novo, né? Pintando como uma possibilidade. Então, é muito pouco tempo daquilo que se pôde fazer, e aquilo que começa a aparecer já vem como uma reação para que de novo se cale, para que de novo se feche. Então, assim, ó, é um jogo de que a palavra se coloca ao mesmo tempo em que vem a reação a isso, né? Então, essa ideia me faz pensar um pouco no conceito de compulsão de repetição, mas sempre não só naquilo que se repete, mas também a compulsão de repetição naquilo que pode ser o novo,
porque a compulsão de repetição, ela de tanto repetir, ela também vai tirando o caráter de intensidade. Por que ela tira o caráter de intensidade? Porque ela torna possível conhecer o que até então não era conhecido, traduzir o que até então não era possível de ser pensado. E isso transforma, isso é transformador e isso substitui uma forma de funcionar por outra forma de funcionar. O exemplo disso dentro da nossa experiência foi muitas coisas conseguiram ser feito a partir do testemunho das pessoas, das mudanças que isso geraram, ao mesmo tempo que começou uma reação de esvaziamento da própria Comissão de Anistia com a questão de direitos humanos, né? Para que tem tanta gente falando em direitos humanos? Né? Então vamos destituir um pouco esse lugar, porque isso é só para bandido, né? Os direitos humanos é só para dizer que bandido não tem que estar dentro da cadeia. Então esse discurso de desqualificar aquilo que exatamente foi promovido porque alguém conseguiu falar. Então, dentro da nossa prática, eu só queria recolocar a questão da ética, porque eu acho muito importante que a gente não perca isso de vista, que é não confundir a neutralidade com a abstinência. Né? Então, quando a gente diz psicanalista é neutro, não, psicanalista não é neutro, porque todo mundo está dentro de um campo que é um campo político. Então, não existe lugar de neutralidade, né? Porque a gente só vai estar fazendo aquilo que é a repetição do mesmo se ficar nessa posição. No entanto, a gente não vai perder a condição de abstinência, ou seja, aquilo que dá possibilidade de circular a escuta. Então eu queria trazer isso e deixar como uma reflexão e falar que eu vou deixar também uma sugestão, que é um filme, que é o filme da Lúcia Murat. A Lúcia Murat é uma pessoa que foi afetada pela violência de Estado, foi torturada. Ela foi a primeira mulher a dar o testemunho na Comissão Nacional da Verdade das torturas e serviços que ela sofreu, porque isso, vocês sabem que é uma coisa muito difícil, a maioria das pessoas não quer falar sobre isso, e ela foi a primeira pessoa que falou sobre isso na comissão, e é um depoimento muito difícil, né, de ser ouvido, de ser dito, mas ela foi, ao longo do tempo, fazendo através do cinema a sua possibilidade de reinscrição daquilo que foi o sofrimento no seu próprio corpo. E agora, o último filme dela é um filme onde ela pôde se descolar da questão da ditadura e da violência que ela sofreu, da tortura. Então, esse filme se chama Praça Paris. Então, é muito interessante, justo por isso que eu estou dizendo, porque já teve uma transformação, um descolamento daquilo que é o traumático real e poder fazer disso uma crítica a partir de um outro ponto. Então deixo como também uma sugestão nisto que a Karen também aponta, que são os tempos da transformação, quer dizer, o tempo da lamentação, o tempo da fala e o tempo da possibilidade de que isso se recrie sobre outra forma, né? Por exemplo, a arte e, por exemplo, os grupos que a gente trabalhou durante o projeto, que se transformaram em grupos onde eles diziam que eles não queriam mais fazer seu testemunho, eles queriam ser protagonistas, eles queriam ser sujeitos da sua história, ou seja, passar por um outro tipo de ação, de um outro tipo de lugar. Então, isso sempre é transformador e isso é o que faz com que a gente acredite naquilo que a gente faz, na nossa prática e na nossa prática com essas possibilidades. Muito obrigada por ter estado aqui e poder discutir com vocês e poder partilhar mesmo. Bom, eu não tenho propriamente questões. A primeira é uma questão Favale, é uma questão difícil. Volta e meia a gente está confrontado com ela, o fato de que pessoas negras num país como o Brasil, né, um certo tipo de supremacia racial, são levadas a incorporar dimensões do racismo e a experimentar a possibilidade de um certo devir branco, né, dentro
essa relação em que você pode ser reconhecido como branco se você reconhece suas dívidas, as concessões que a branquidade te faz, te tomando como próximo. Então, ao mesmo tempo, estamos numa sociedade que construiu um limiar de sensibilidade em relação ao racismo, que faz com que do racismo não se possa falar, não se deva falar, com que seja um tema intratável, de certa forma insuportável, um tema que ao se falar incomoda. Então, é quase que de bom tom, de boa educação na sociedade brasileira, se falar o mínimo possível do racismo. Então, tudo isso convida uma boa parte dessas pessoas que são não brancas, mas certamente estão nesse movimento Bolsonaro, os convida, de certa forma, a fazer esse movimento, né, como um movimento para tentar escapar das tramas que capturam a prefiguração do negro, né? O negro na sociedade brasileira tem que lidar com o desprezo, a condescendência e a inimizade. Então, como escapar desse triângulo infernal? Então, se imaginar e ser aceite como branco e não precisar, não apenas falar disso, mas se colocar como aquele que também não suporta falar disso e recalcar as dimensões da relação com o racismo, é uma parte importante do processo de subjetivação dessa grande maioria que nós chamamos de pardos, não? Então, mas ao mesmo tempo eu gostei muito dessa chamada para pensar o possível, a esperança e a ideia de que na verdade estão acontecendo muitas coisas no subterrâneo desse processo. Tem também um fato que se expressa estatisticamente, que foi possível contabilizar pardos e pretos como a maioria da população brasileira, não apenas porque nasceram mais pessoas de famílias pretas e pardas, mas também porque mais pessoas que se autodeclaravam brancas começaram a se autodeclarar pardas. Muita gente se autodeclarava parda, passou a se autodeclarar negra. Então temos um movimento também de um devir negro da nação. Então, nesse sentido, de certa forma, são dois movimentos, um movimento reativo, tentando impor uma expressão majoritária que reifique, encarquilha a identidade nacional brasileira em torno da figuração de um processo civilizacional europeu, e, por outro lado, a possibilidade de um reencontro com uma multiplicidade, né? Com essa multiplicidade que constitui o devir do brasileiro como povo. E é a possibilidade desse reencontro do Brasil consigo mesmo, com suas múltiplas dimensões negras, indígenas, brancas, etc. Constituindo o lugar da diferença, o lugar da multiplicidade, mas também o lugar das alianças, o lugar da reconstituição dos nossos regimes de sensibilidade em direção a um processo em que podemos nos tornarmos mais humanos, né? Mais humanos efetivamente, e mais aliados, não apenas com as outras espécies, é importante que cresça essa nossa sensibilidade, e que olhemos de forma diferente para os nossos companheiros nesse planeta que não são humanos, mas também uma maior solidariedade intra-humana. Eu espero que Bolsonaro seja apenas uma fase. Obrigado. A gente pode pensar que não vamos nem passar por essa fase. Mas já estamos, eu acho que eu concordo contigo, eu acho que isso está instaurado e que mesmo que objetivamente não aconteça, já aconteceu. Né? Queria agradecer muito ao plateia. Antes de terminar, lembrar que a atividade de tarde, que vai ser lúdica, vai ser no 15º andar, e que nós vamos falar de arte, psicanálise e desigualdade. Tá, pessoal?